Seguindo, então, estamos acompanhando a história de Neemias nessa terceira etapa da restauração. Primeira etapa com Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, reconstrução da casa de Deus. Segunda etapa com Esdras, o sacerdote Esdras, que voltou para Jerusalém, né, para dar ênfase ao lugar certo e a uma plena restauração da palavra escrita, né, da lei de Deus, e logo encontrou uma situação de afastamento, um potencial, né, para afastamento de Deus por causa de casamentos mistos. E agora a terceira etapa com Neemias, e já completamos o primeiro capítulo do livro de Neemias. Hoje nós vamos começar o segundo capítulo, e o texto não enfatiza, assim, fala do mês, do ano e do mês no primeiro capítulo, né, que era o mês de Quisleu, no 20º ano do rei Artaxerxes, e no segundo capítulo ele fala no mês de Nisan. Então, os que conhecem bem o calendário judaico e os meses, a sequência dos meses, concluem que houve um espaço de 4 meses entre essa notícia que veio do irmão de Neemias, falando da situação dos muros da cidade de Jerusalém, da vergonha que era uma cidade não ter nenhuma proteção, nenhuma dignidade. É uma cidade que tinha antes sido uma capital, agora é uma cidade desolada. Ele recebeu essa notícia no capítulo 1 e ele fala a respeito do sentimento dele, como ele sentiu chamado por Deus para reverter essa situação, e a oração, que seria um resumo das orações que ele fez durante todo esse período. E no final da oração do capítulo 1, no versículo 11, ele fala assim, na última frase, né? Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante esse homem. Na minha tradução aqui não tem a palavra hoje, mas a maioria das traduções, a maioria das versões bíblicas coloca, eu não fiz uma pesquisa, mas é colocado assim, como se ele estivesse orando, né? Ele orou durante 4 meses, mas essa síntese, essa oração que ele coloca aqui, parece que ele já estava pensando em falar com o rei. Nós não sabemos exatamente como foi o planejamento de Neemias, se ele durante 4 meses estava sempre na presença do rei, pensando quando seria a melhor oportunidade. Nós não sabemos exatamente, nem sabemos porque essa capital em Suzã não era a única capital. Os reis da Pérsia ficavam em Suzã durante uma parte do ano, parece que mais no inverno, e esse período que entre o primeiro capítulo e o capítulo 2 seriam meses de inverno, mas pode ser que, por algum motivo, o rei não estivesse lá durante uma parte desse período. Nós não sabemos esses pormenores, mas, de alguma forma, Neemias esteve esperando. Houve esse intervalo de tempo e ele estava aguardando a oportunidade de falar com o rei. Então, quando a gente faz uma leitura sem prestar atenção aos detalhes, capítulo 1, ele recebeu a notícia, começou a orar. No capítulo 2, ele já vai falar com o rei. A gente pode não perceber que houve um intervalo de tempo, e podemos também achar que era uma coisa meio que normal. Ele orou, pediu a Deus e já foi falar com o rei. Não, houve um intervalo, e provavelmente Neemias não era uma coisa que ele talvez pudesse programar. Hoje eu vou falar com o rei. Não era brincadeira falar com o rei. Imagina, nós temos a história de Esther, ela como rainha,
não podia chegar lá e falar: ó rei, eu tenho um pedido para fazer. Não era assim que funcionava. Neemias era copeiro, então ele sempre estava ali, mas também não dá para saber, talvez era só algumas ocasiões, talvez não era todo dia, essas coisas nós não sabemos. De qualquer forma, do jeito que aconteceu, que nós vamos ver hoje, não parece ter sido uma coisa que Neemias pudesse programar. Ele aparece hoje no versículo 11 do primeiro capítulo, mas não sabemos se Neemias tinha como saber quando ele iria falar com o rei. Então, vamos ver o importante para captar nessa história, nessa sequência, é que 4 meses pode não parecer muito tempo, mas se você tem algo que você deseja muito, você está levando esse encargo diante de Deus, você está esperando, querendo que alguma coisa aconteça, você está aflito, porque, embora essa condição de Jerusalém fosse algo de muitos anos, que estava os muros estavam destruídos, que a vergonha de Jerusalém de ser uma cidade totalmente indefesa, isso não era uma coisa nova, mas para Neemias veio para ele como algo que ele causou angústia, que causou ansiedade, que causou um grande desejo de ver aquilo mudar. Então, Neemias, esses 4 meses podem ter parecido muito tempo para ele. E outra coisa, como quando Jesus pediu antes da ascensão, ele falou: esperem em Jerusalém. Ele não falou: vocês vão receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu acho que eles não sabiam se seriam 10 dias, 30 dias, 60 dias. Eles não, assim, quando você está esperando e você não tem um prazo, é um prazo indeterminado, isso faz com que a espera seja mais angustiante. Então, eu acredito que Neemias não teria como saber quando ele ia conseguir falar com o rei. Então, esse momento, essa conversa com o rei, na verdade, foi algo dirigido por Deus e era um final dramático de um tempo de espera. Então, vamos orar e pedir que tenhamos entendimento e que possamos perceber esse momento e o que significa, como Deus agiu realmente de uma forma maravilhosa. Senhor, vale a pena esperar em Ti. Nós cremos nisso, mas ao mesmo tempo temos muita dificuldade, não gostamos de esperar, é difícil para nós esperar, mas pedimos que ao olhar para essa situação em que Neemias esperou o tempo do Senhor, ele aguardou o momento que o Senhor tinha preparado, que nós também possamos ter essa mesma atitude, essa mesma dependência, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a aplicar as lições que o Senhor deseja nos ensinar através dessa passagem. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então essa é a primeira coisa que nós vamos voltar a falar sobre isso, mas eu vou passar pelos primeiros 8 versículos desse capítulo 2, que são a parte do capítulo que fala desse encontro de Neemias com o rei. Então, como eu disse, Neemias está esperando, provavelmente não tinha uma ideia de quanto seria a espera. Talvez se o rei estava ausente e agora o rei estava de volta à capital, é uma possibilidade. Então, como ele estava ali, talvez Neemias imaginou, então acho que chegou a hora de falar com ele. Enfim, nós não temos esses fatos, né? Nós não sabemos exatamente por que ele teve que esperar 4 meses. O importante é que houve essa espera, e essa espera foi muito importante para
para o momento de Deus. Deus tem o momento certo. Ele sabe quando agir, nós não sabemos. Muitas vezes nós não temos ideia do tempo de espera. Normalmente, quando nós temos que esperar em Deus e aguardar a resposta dele, muitas vezes a resposta de Deus demora. Às vezes é algo específico que nós estamos pedindo, uma cura ou uma resposta em relação até alguma coisa da obra de Deus. Geralmente nós não temos uma ideia do tempo. Às vezes tem as circunstâncias determinam um tempo. Olha, alguma coisa precisa acontecer até tal época. Isso, às vezes, nós já estamos dentro de um limite de tempo que nos mostra assim, alguma coisa vai ter que acontecer dentro de um determinado tempo. Mas muitas vezes nós sentimos uma direção de Deus, um chamado de Deus. Nesse caso, não tinha um tempo determinado para reconstruir os muros de Jerusalém. Não tinha uma necessidade iminente, não tinha algo que Neemias pudesse dizer: Senhor, eu preciso dessa resposta dentro de uma semana, dentro de tantos dias. Mas, então, por isso, ele estava esperando em Deus, estava orando, e esse tempo de oração, esse tempo de espera, era algo muito importante. Nós vamos ver alguns indícios disso, porque o texto não ressalta o tempo de espera, e o texto também não explica assim, o que aconteceu exatamente. Nós só sabemos, pelo primeiro capítulo, que Neemias falou assim, no versículo 6 do primeiro capítulo, ele fala: a oração que hoje faço perante de ti, de dia e de noite. Então, a própria oração indica que era uma oração que ele fazia, que ele estava fazendo continuamente. Não era uma oração única, não era hoje estou orando e já vem a resposta hoje. Então, vamos olhar, vamos passar pelo relato aqui no capítulo 2, e depois nós vamos pensar um pouco mais sobre esse tempo de espera. Vamos ver, com certeza, algumas coisas aconteceram, algumas coisas foram preparadas durante o tempo de espera que não seria tão favorável se ele tivesse já ido no dia seguinte para falar com o rei. Então, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, então alguém trazia o vinho, e a função de Neemias como copeiro era tomar, né? Eu o tomei. Ele pegou o vinho para levar para o rei, mas ele também tinha que provar do vinho antes de dar para o rei. Eu o tomei e o dei ao rei. Então essa era a função dele. Como eu disse, não sei se era uma coisa que acontecia todos os dias, não sabemos com que frequência. Provavelmente era algo bastante frequente quando o rei estava lá, mas possivelmente o rei passava tempos fora da cidade. Agora aí ele fala: nunca antes eu estivera triste na presença dele. Isso era algo que era proibido mesmo, né? Não era costume. Quem servia o rei tinha que estar com aparência boa. Fazia parte da etiqueta da corte, fazia parte das regras, né? Quem estivesse ali na frente, diante do rei, tinha que estar com boa aparência, não podia estar ali triste, desanimado, né? Então, aparentemente, Neemias nem percebeu. E mais uma vez, nós não sabemos se durante esses 4 meses Neemias tinha estado diante do rei, escondendo, né, não demonstrando sua preocupação, não dá para saber. Mas, por alguma razão, que até pode ser que depois de uma ausência
do rei, ou não tinham chamado Neemias, tem várias possibilidades. É possível que fazia um tempo que o Neemias não estava diante do rei. Ele estava com esse encargo. Provavelmente ele não percebeu, ele nem notou que ele estava com essa aparência triste. E é interessante porque geralmente as pessoas que têm função de servir à mesa diante de pessoas importantes, né, até hoje, né, em situações de jantares, de ocasiões formais, quem serve às vezes no restaurante, o carteiro que entrega as cartas, sei lá, as pessoas que fazem essas funções normalmente são chamadas de pessoas invisíveis. Ninguém nota, ninguém conversa, assim, são pessoas que desempenham funções e que nem são notadas. O copeiro, ele tinha uma função, ele tinha que provar o vinho e saber que aquele vinho não fazia mal. Normalmente, eu acredito que o rei nem ia prestar muita atenção. Pelo diálogo aqui, parece que o rei, e isso dependia de cada situação, mas aqui parece que o rei tinha o costume de conversar, tinha o costume de notar. O rei notou uma diferença, então ele estava ali na presença do rei. Entendemos que tudo fazia parte de uma preparação de Deus. Deus estava preparando as circunstâncias, era hoje o dia, e aí o rei notou e o rei perguntou, versículo 2, assim o rei me perguntou, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Olha só, ele não só viu que Neemias estava triste, mas ele notou que não era um abatimento por enfermidade. Ele viu que Neemias estava saudável, estava normal, assim, em saúde, mas ele estava triste. Olha, isso é só uma pessoa que realmente observa, que vai entender, assim, o copeiro está triste, mas ele não está doente, tem algum problema. Então ele fala, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Ele está até fazendo uma análise do copeiro, se você tem algum problema. Não acho que isso isso não parece um diálogo normal. Poderia ser que, nesse caso, Artaxerxes tinha um relacionamento com Neemias, mas não era um relacionamento em que Neemias se sentia à vontade. Por quê? Porque quando o rei falou isso, no final do versículo 2, Neemias diz, temi sobremaneira, ele tremeu nas bases, ele ficou muito preocupado. Então, se pudesse ter até um pensamento, olha, eu acho que Neemias até fez uma cara de triste porque ele queria que o rei notasse. Não, de forma alguma, porque quando o rei notou que ele estava triste, Neemias ficou com muito medo. Por que medo? Porque você já imaginou, hoje nosso maior medo, quando nós temos um chefe, quando assim, alguém que trabalha para alguém importante, sei lá, o maior medo é ser despedido. Esse é o medo, normalmente, que as pessoas têm diante de alguém, de um patrão, de alguém superior. Mas naquele tempo, o rei, ele simplesmente podia mandar executar os seus empregados. Ele podia estar de mau humor e simplesmente dizer, olha, né, eu não gostei, fulano está fazendo as coisas erradas, e mandar executar, ou mandar prender, ou mandar expulsar, sei lá, podia acontecer várias coisas. Então, isso mostra que Neemias não era um amigo do rei, ele não era uma pessoa que tinha liberdade, tanto é que ele não ia saber
como chegar ao rei e fazer um pedido. Não era uma coisa fácil. E, mais uma vez, vamos lembrar da história de Esther. Se a esposa do rei, a rainha, se ela tinha medo, não era esse mesmo rei, mas era o mesmo império, né? Era o pai de Artaxerxes, né? Que era o marido de Esther. Então, no caso dela também, ela tinha medo. Ela tinha muito medo de chegar diante do rei sem ser convidada. Aqui, Neemias está na presença do rei para exercer sua função, então não era o problema de estar ali, mas ele não podia chegar assim, porque ele estava na presença do rei e falar assim, mesmo que falasse com respeito, não era uma coisa possível, ele não tinha liberdade, não tinha possibilidade dele chegar diante do rei e falar, eu tenho um pedido para fazer. Então, ele ficou com muito medo, ele temeu sobremaneira. Então, esses pequenos detalhes nos mostram a situação, o contexto. Então, primeira coisa, que não era costume, ele falou assim, nunca antes ele tinha estado na presença do rei com tristeza. Quando o rei notou, que até a gente lendo aqui, parece, o resto do diálogo vai comprovar, que o rei não estava bravo por isso, não ia tomar nenhuma medida contra Neemias, ele estava interessado realmente. Falou assim, o que aconteceu? Mas Neemias não sabia, né? Ele não sabia o que esperar. Não sabemos que tipo de pessoa era esse rei Artaxerxes, mas, como eu disse, os reis podiam ter impulsos, poderiam ter, assim, um momento de mau humor e fazer coisas terríveis. Então, era muito difícil estar na presença de pessoas com tanta autoridade e que podiam, num estalar de dedos, fazer coisas desse tipo. Então, ele temeu, mas não ficou assim paralisado. Ele não falou assim, o que eu vou fazer e não fazer nada, né? Não é nada não, seu rei, eu tô bem, desculpe, né? Eu estava assim, não percebi que eu estava com esse semblante, mas não é nada não. Não, ele tinha algo que ele queria falar. Ele temeu, ele não sabia como o rei ia receber, mas ele tinha uma resposta pronta. Deus pode dar uma resposta na hora. Jesus prometeu, né, para os seus discípulos, olha, nem precisam pensar quando eles forem te prender, levar diante de reis, não pense antes o que vocês vão falar. Eu imagino que, claro que Deus estava com Neemias e Deus pode ter dado sabedoria para Neemias no momento, mas se Neemias estava durante 4 meses orando e pensando como será que eu vou falar com o rei, eu acredito que ele já tinha uma resposta pronta. Ele tinha várias coisas prontas, nós vamos ver na sequência. Então, ele ficou com medo, mas ele tinha algo preparado, e aí ele falou, versículo 3, mas disse ao rei, viva o rei para sempre. Essa era a frase de protocolo, né, que eles tinham que falar. Daniel falava assim diante dos reis da Babilônia, eles tinham que falar isso, viva o rei para sempre. Mas aí ele disse, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo. São sempre essas duas coisas que repetem, desde quando o irmão dele, no capítulo 1, veio falando, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo, e sempre eles repetem essas duas coisas, os muros caídos e as portas, as grandes portas de entrada na cidade tinham sido queimadas a fogo. Veja aqui, ele não falou o nome da cidade. Isso é importante, porque nós não sabemos exatamente em que momento que aconteceu,
já falamos sobre isso no capítulo 1, que Esdras, capítulo 4, conta a respeito de uma carta que os inimigos de Israel, lá na terra de Israel, os inimigos que estavam ali, escreveram uma carta para esse rei Artaxerxes. Parece que já tinha havido uma iniciativa para reconstruir os muros e as pessoas de lá, até as pessoas que tinham autoridade como governadores das províncias, os oficiais, as pessoas, mas de aqueles outros povos que habitavam na terra, eles escreveram uma carta para esse Artaxerxes, falando assim: cuidado, ó rei, porque se reconstruírem os muros de Jerusalém, a história de Jerusalém é que vai se rebelar contra o rei, não vai pagar imposto, o senhor vai ter bastante prejuízo. Então, não sei se Neemias sabia disso, mas é interessante que ele não citou o nome da cidade. Ele não, assim, essa notícia que ele recebeu de lá, talvez mencionou esse fato. Então, como que ele ia falar com o rei que já tinha escrito uma carta proibindo a reconstrução dos muros de Jerusalém? Isso pode ter sido um dos problemas na mente de Neemias. Como é que eu vou pedir o rei para permitir algo que ele já proibiu? Então ele começa não falando o nome de Jerusalém. Artaxerxes com certeza sabia que ele estava falando de alguma coisa em relação à terra de Judá. Eles conheciam aquela parte de Israel como Judá, e ele sabia que era de lá, mas ele não falou o nome da cidade. Ele apelou, ele descreveu a sua tristeza. Ele não falou de Deus, o grande plano de Deus. Meu rei, meu Deus tem um grande plano, nós vamos governar o mundo inteiro, Deus vai estabelecer seu reino. Ele não usou linguagem desse tipo. Ele falou assim: como eu não estaria triste por saber que a cidade dos meus ancestrais, Neemias não nasceu lá, provavelmente nunca tinha ido lá, mas ele falou a cidade dos meus pais, né? A cidade dos meus antepassados, a cidade assim, das minhas origens. Essa minha cidade está assolada e as suas portas queimadas pelo fogo. Então ele apela para isso, né? Assim como Esther, quando ela chegou diante do rei, ela não começou falando, assim, ela não disse claramente quem tinha feito o plano, não falou de Amã. Ela falou assim: estão conspirando contra mim. Naquele momento o rei nem sabia que ela era judia. Enfim, ela usou sabedoria para primeiro falar com o rei a respeito de algo pessoal. E aqui entra um ponto muito importante, porque quando nós pensamos, eu vou voltar a falar sobre, assim, é um aspecto que eu acho que é sempre importante a gente ressaltar, quando tem esses casos. Neemias, ele não tinha uma função, um cargo de governante. Ele não era uma pessoa com autoridade, ele era um copeiro. Um copeiro é uma função de confiança, mas é uma função de serviço humilde, né? Uma pessoa, não era qualquer pessoa, não era qualquer indivíduo que poderia ter essa função, mas era uma função simples, não exigia muita habilidade e não tinha um cargo de autoridade. Ele não era alguém na política, ele não era alguém do governo, ele era um funcionário do palácio. Mas quando nós pensamos sobre os poucos casos nós temos nas Escrituras de pessoas que exerceram uma função, que tiveram, que estavam dentro do sistema humano,
né, nós temos o exemplo de José do Egito, nós temos Daniel em Babilônia, e nós temos a rainha Esther, e agora nós estamos falando sobre Neemias. São essas quatro pessoas que nos dão exemplos, que nos dão um modelo de como Deus pode usar pessoas no governo. Mas tinha muitos outros que foram autoridades no Primeiro Testamento, como o rei Davi, o rei Salomão, tantos outros reis de Judá, de Israel, depois do reino dividido, mas eles eram governantes do povo de Deus. Era um país, era um estado, mas é diferente, né? A nação de Israel tinha era chamada e era um povo separado para Deus, era o povo que representava o reino de Deus. Então, quando nós citamos essas quatro pessoas, que são exemplos de pessoas que ocupavam cargos, que estavam infiltrados, que estavam dentro do sistema de governo, nos outros três, José, Daniel e Esther, todos eles ocuparam cargos muito elevados. Nunca o rei máximo, nem nenhum dos três eram a autoridade máxima, mas estavam na posição muito alta. José só abaixo de Faraó, Daniel só abaixo do rei, tanto de Babilônia como depois Dario da Pérsia. Eles tinham, e Esther como rainha, eles tinham uma posição muito próxima à posição máxima. Agora, Neemias, ele era apenas um copeiro, mas ele estava dentro do palácio e ele tinha acesso ao rei. Então, ele é mais um exemplo, um pouco diferente, mas um exemplo de como Deus pode usar pessoas dentro do governo, dentro do sistema. Não era um sistema que representava o reino de Deus. Não era um sistema que tinha possibilidade de se tornar o reino de Deus. Nenhuma das quatro pessoas tinha qualquer possibilidade, não sentiram chamados, não tentaram de forma alguma resgatar, redimir aquele sistema. Eles não tinham esse chamado e não tinham esse entendimento que eles estavam ali para mudar, para transformar o Egito, ou Babilônia, ou a Pérsia, num país debaixo de Deus, né? Não tinham o lema Brasil é do Senhor Jesus, não tinham essa ideia. Mas uma coisa os quatro tinham em comum, e isso é muito importante destacar. Os quatro tinham um testemunho impecável. Eles eram pessoas que serviam, não estavam ali assim, o que eu posso conseguir? Eles tinham... José salvou a família dele, não só os outros povos, os povos do Egito e outros povos ao redor, ele salvou da fome, ele estava trabalhando pelo propósito de Deus, mas você não vê José sendo exclusivo, só defendendo a causa dele. Daniel nem aparece. Daniel nem aparece alguma coisa que Daniel tivesse feito ali para favorecer o seu povo. Não tem menção disso. Daniel estava servindo, ele estava ali fazendo aquilo que alguém na posição devia fazer com integridade, sem segundas intenções, tinha um testemunho, assim, lembra da história em Daniel 6, né, já no tempo da Pérsia, quando os homens ficaram com inveja de Daniel e queriam prejudicá-lo, queriam perseguir, e ficaram observando o que nós podemos fazer para acabar com Daniel, o que nós podemos fazer para ele ser expulso, para ele ser perseguido ou morto. Não conseguiram achar nada. A única coisa que acharam era o seu costume de orar 3 vezes por dia em direção a Jerusalém.
Então, Esther, uma pessoa de muita graça, todo mundo via que era uma pessoa abençoada, uma pessoa que não pensava em si, uma pessoa que não vivia para enaltecer, porque quando a pessoa é egoísta, trabalha em função de si mesma, ela não é amada. Ela pode ser respeitada, ela pode ser respeitada, assim, e achar que é uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa carismática, mas você não gosta de uma pessoa que vive para si mesma. Então, as 4 pessoas, Neemias não fala exatamente o porquê, mas nós vemos aqui na história, nesse relato aqui, que o rei ele vai permitir que Neemias vá para Jerusalém para reconstruir os muros, mas ele quer uma data, quando que você vai voltar. O rei não abre mão dele. Isso é importante. Então, quando Neemias fala, rei, claro que eu estou triste. Como que eu não estaria triste, sendo que a cidade dos meus antepassados está assim? Se ele fosse alguém que o rei nem ligasse para ele, não tivesse nenhum sentimento, e daí, né? O rei falou assim, né, então tá bom, entendi por que você está triste, ou sei lá, ele podia falar qualquer coisa, menos o que ele falou. Versículo 4, disse-me o rei, o que você quer? O que me pedes? O que você gostaria que eu fizesse? O que eu posso fazer? Neemias não tinha pedido. Ele só falou assim, rei, estou perguntando por que eu estou triste, estou triste porque alguma coisa me afeta profundamente, que é o estado da cidade dos meus antepassados. E o rei se interessou, o rei gostava de Neemias. Lembra que Neemias ficou com medo, né? Ele não sabia qual seria a reação do rei, mas o rei gostava dele. Então, veja só, a gente começa a pensar em muitas coisas nas entrelinhas aqui, porque quanto tempo será que Neemias tinha sido copeiro do rei? Nós não sabemos, é o 20º ano do reinado dele, não sabemos se ele estava desde o início ou não. Não sabemos quanto tempo, mas com certeza era um tempo considerável, né, porque o rei conhecia Neemias. Então, durante o tempo anterior, Neemias não tinha sido despertado. Neemias podia ser, né? Provavelmente era uma pessoa temente a Deus, queria, talvez ele acompanhasse o que estava acontecendo com os retornos para Judá, para a terra de Israel, mas ele não tinha, ele não estava na presença do rei pensando de que maneira eu posso usar essa posição minha para vantagem para a causa de Deus. Ele não, eu acredito que ele não tinha esse intuito. Ele viveu o testemunho, como é importante. Às vezes a gente não faz ideia. Nosso trabalho parece que é um trabalho ingrato. Cada pessoa tem o seu lugar, sua função, vive dando aula, vive em algum emprego, público ou não, enfim, cada pessoa tem o seu lugar e o importante, como fala no Novo Testamento, tudo que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Tudo deve ser feito da melhor maneira possível. Não com essa ideia assim, eu quero me destacar, eu quero ser considerado o melhor na minha função. Nós temos essa mistura de motivações no nosso coração. Mas o que eu posso fazer? Esse é o nosso chamado. O que eu posso fazer para glorificar a Deus, para honrar a Deus com a minha vida? Eu preciso viver uma vida, não só uma vida correta, porque tem pessoas que vivem uma vida correta e não são simpáticas, não são pessoas que conquistam a simpatia dos outros, mas todas essas pessoas que eu citei, né? José,
Daniel, Esther e agora Neemias, eram pessoas que conquistavam, elas tinham graça. Isso é importante, o testemunho não é só viver de uma forma de não se misturar com pecado, com impureza, com corrupção, com desonestidade, mas como nós podemos viver para demonstrar o amor de Deus, como nós podemos demonstrar quem Deus é. E eu nem acho que Neemias, talvez, nenhuma dessas pessoas, talvez tivessem essa ideia, eu preciso dar um bom testemunho, eu preciso... Estavam vivendo, era algo que fluía da vida deles. Então, essas entrelinhas são importantes. Neemias falou da tristeza dele sem pedir nada. E por que o rei se interessaria e perguntaria o que você quer? O rei não tinha nenhuma obrigação. Neemias não perguntou nada. Tanto é, agora vamos ver a outra reação de Neemias. A primeira, quando o rei notou que ele estava triste, ele ficou com medo, ele tremeu. Agora o rei pergunta para ele, e aí, o que você quer que eu faça para te ajudar? E outra vez, eu imagino que Neemias já tivesse pensado sobre isso. Talvez ele não soubesse, claro que ele não ia saber como que ia acontecer esse diálogo, se o rei ia perguntar se ele estava triste, ele não sabia dessas coisas, mas outra vez, quando o rei... Porque não só era difícil estar na presença do rei, porque não era qualquer coisa que o rei ia aceitar, podia ficar irado, podia fazer algo muito sério, mas também o rei, os diálogos com o rei eram diálogos curtos, objetivos. O rei quer saber. Você não ia chegar assim, o rei não ia perguntar, e aí, o que você quer? Então, eu preciso pensar, eu não sei exatamente, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei como fazer. Não, ele tinha que ter uma resposta pronta. Ele tinha que saber, rei, eu quero exatamente isso. Mas, outra vez, né, quando o rei, versículo 4, perguntou, que me pedes? Essa frase aqui é muito interessante, porque ele provavelmente tinha 10 segundos para dar uma resposta, assim, ele não podia ficar em silêncio, ele não podia falar assim, dá licença, eu preciso fazer uma oração para Deus. Então, orei ao Deus do céu. E que hora que Neemias foi orar. Ele tinha que... mas o que ele fez foi suspirar. Eu lembro anos atrás de ter lido aquele irmão André que levava Bíblias para atrás da cortina de ferro e era coisa perigosa, porque se ele fosse encontrado, né, se eles achassem as Bíblias, ele podia também ser preso, morto, né? E então ele fazia esse contrabando, né, de Bíblias para dentro dos países. E eu lembro que ele falou dessa oração, né, que ele chamou de uma oração relâmpago. Foi uma oração assim, suspirando, assim, Deus, me ajude que eu vou falar, eu vou falar com o rei o que eu quero, como é que eu falo? Assim, ele fez uma oração, mas foi assim um suspiro diante de Deus. Então, orei ao Deus do céu. Então, outra vez, nós vemos que para Neemias não era uma situação tranquila. Ele podia pedir alguma coisa e o rei fala assim, que absurdo, de jeito nenhum vou fazer isso. E fechou a questão. Mas ele pediu, ele tinha orado durante 4 meses, ele estava orando, ele tinha um encargo. O encargo tinha afetado tanto a vida, o coração de Neemias, que ele nem percebeu o quanto que o semblante dele estava mostrando isso. E isso chamou a atenção do rei. E agora ele ora para Deus, Deus, me ajuda porque eu vou fazer o pedido, agora vou pedir. Então, respondi ao rei. Então, ele orou ao Deus do céu, mas já foi respondendo. Se é do agrado do rei, outra vez eu acredito que ele tinha isso já preparado no coração dele, que queria pedir. Se é do agrado do rei, se o teu servo,
Essas frases eram frases de protocolo, eram frases normais que eles falavam, né, diante do rei. Se é do agrado do rei e se o teu servo achou favor em tua presença. Nós vemos que Moisés falava assim com Deus, eles tinham essa atitude. Eu vou fazer um pedido, mas eu quero saber se isso agrada o Senhor. Se é do agrado do rei, e se eu, teu servo, se eu achei favor aos teus olhos, peço-te que me envies a Judá. Lembra, antes ele nem falou de Jerusalém, aqui também ele não fala, mas peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então, ele conseguiu colocar diante do rei o pedido. Ele está pedindo que o rei envie. O que ele precisa? Por enquanto, ele está pedindo autorização, porque ele tem um cargo, ele é o copeiro, ele não pode simplesmente pedir demissão, ele não tem autonomia para fazer isso. Então, ele pede ao rei que o rei o libere da sua função e que o envie. Está implícito, talvez, aqui que o rei iria ajudar financeiramente, mas não sei se isso estava muito claro. De qualquer forma, o pedido principal era que liberasse da sua função de copeiro, que ele pudesse sair. Então o rei, versículo 6, estando a rainha assentada junto a ele. E aqui nós temos essa informação, não sabemos assim exatamente se isso tinha alguma influência, se por causa da rainha o rei queria ser mais bonzinho, ou se ela influenciou, assim, mas aqui cita que o rei estava com a rainha sentada junto a ele. Então o rei me disse: quanto durará? Olha, as perguntas vieram rápido e sempre objetivos. O que você quer? Eu quero ser liberado para voltar a Judá e reconstruir minha cidade. Tá, então quanto tempo? Outra coisa que ele tinha que falar, ele tinha que ter pensado. Então, quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? Então, olha só, né, como eu falei, o rei gostava dele, o rei não estava feliz por se livrar dele ou indiferente. Não, o rei queria que Neemias voltasse. Então, isso é por causa de testemunho, isso é por causa de uma vida que não, assim, muitas vezes os cristãos querem até ser, como que seria a palavra, antipáticos, assim, eu defendo a causa de Deus e mesmo que ninguém goste. Não, Neemias, ele foi sábio, ele não ficou falando de Deus, ele não ficou pregando uma mensagem, ele não ficou tentando falar alguma coisa que eu preciso falar da minha fé, alguma coisa assim. Ele só falou: olha, eu preciso disso, é por causa da cidade dos meus pais, e eu quero ir. E o rei queria que ele voltasse, então pediu para declarar um prazo. Aqui, então, ele fala no final do versículo 6, aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Esse certo tempo nós não sabemos qual é, porque no decorrer do livro de Neemias, nós vamos ver que Neemias, ele realmente ficou um tempo em Judá, ele se tornou governador lá de Judá, governador debaixo da autoridade do rei, e ficou 12 anos, e voltou para a Pérsia depois, para Suzã, e depois ele voltou novamente para Judá. Agora, eu acho muito difícil imaginar que aqui Neemias tivesse pedido 12 anos. Ele não precisava de 12 anos, ele reconstruiu o muro de Jerusalém em 52 dias. Ele não precisava de 12 anos. Então, nós não sabemos se ele pediu alguns meses e
e voltou para a Pérsia e voltou para Judá de novo, ou se ele ficou 12 anos porque ele pediu permissão ao rei, o rei autorizou para ele ficar, a gente não tem esse detalhe. Mas o importante aqui nesse contexto é que Neemias estava com uma resposta. Ele sabia o que ele queria, ele sabia como apresentar ao rei, e ele deu um prazo, ele tinha pensado sobre o assunto, ele não estava vago, geral. Né? O rei queria detalhes, o que você quer e quanto tempo você quer. Então, tudo isso é muito importante. Neemias, nós vamos ver que Neemias ele é uma pessoa prática, ele é bem diferente de Esdras, não que Esdras não fosse uma pessoa prática, mas Esdras era uma pessoa mais voltada para a lei, para a busca de Deus, para levar o povo para servir a Deus, e estava interessado mais na adoração, na vida espiritual do povo, porque Esdras, ele recebeu desse mesmo rei, Artaxerxes, uns 13 anos antes, ele recebeu autorização para ser governador também. Mas nós nunca lemos que Esdras se tornou governador. E quando Neemias chega, esse tempo depois, nesse intervalo de 12 para 13 anos, depois de Esdras, parece que Esdras realmente ele não tinha esse dom de levar as coisas adiante, práticas para reconstruir muros ou para fazer outras coisas, várias coisas que Neemias fez. Esdras estava lá antes, podia ter feito, mas não era funções diferentes. Então nós vamos ver que Neemias ele é uma pessoa prática, é uma pessoa, um líder, é uma pessoa que deve ter sido muito difícil esperar 4 meses, porque provavelmente era uma pessoa de ação e que não gostava tanto de esperar, tanto é que quando ele chegou em Jerusalém, tudo aconteceu muito rápido. Então, esse é o tipo de pessoa que Neemias era, só que ele aprendeu, nessa primeira parte, ele esperou em Deus. Então, o que aconteceu? Então, o rei tinha feito a primeira pergunta, Neemias respondeu, ele fez a segunda pergunta, Neemias respondeu, o rei já deu a autorização, então tá bom, você pode ir dentro desse prazo e tal. E Neemias, agora sim, agora ele tem ousadia diante do que o rei já fez, ele tem um momento bom, ele tem um momento oportuno, então ele tem um outro pedido para fazer. Mais 2 pedidos para fazer. Ele não vai simplesmente, que bom que o rei me autorizou, posso sair. Olha só, versículo 7. Disse mais ao rei. Então ele vai fazer, na verdade, 2 pedidos agora. Se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Ele sabia que ele poderia ter resistência dos governantes que estavam do outro lado do rio Eufrates, ali chegando, né, no caminho para Israel. Então, ele queria cartas para que as pessoas de autoridade lá pudessem não impedir, não perseguir, não impedir de passar. Mas agora tem um outro pedido. Versículo 8. Como também uma carta para Asaf, tem o nome da pessoa, ele fez o dever de casa. Neemias ficou 4 meses, mas não estava só orando. Ele estava realmente desenvolvendo o plano. Ele estava pensando nos aspectos práticos. Ele não estava só, Deus, né, o que o Senhor vai fazer, como é que nós podemos fazer? Sim, ele fez essas perguntas, orou, colocou diante de Deus, confessou, vimos a oração dele no capítulo 1, mas ele também pensou nos passos práticos. Ele era uma pessoa que tinha essa mente de pensar sobre o que era necessário fazer. Então, eu quero também, ó rei, se possível, né, sempre numa atitude, né, se for do seu agrado, se eu achei graça aos teus olhos, tal, mas eu queria também uma carta para Asaf.
guarda da floresta do rei, para que me dê madeira. Eu estou pedindo materiais, estou pedindo ajuda. Para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu houver de ocupar. Neemias não é nada assim geral, ele é específico e agora ele está com ousadia. Até então ele tinha receio, né? Não queria, não podia, né? fazer as coisas sem ter a porta aberta, mas já que o rei abriu a porta, ele estava pronto, estava preparado para entrar e para fazer os pedidos. Então eu quero também uma carta para Asaf. E aí nós temos a expressão que nós vimos também com Esdras, no relato de Esdras, no livro dele, que a boa, a graciosa, a bondosa mão, graças à bondosa mão de Deus sobre mim, o rei me concedeu meus pedidos. Olha, foi a melhor coisa que poderia acontecer, né? Ele tinha aguardado, ele tinha esperado, e era realmente o momento de Deus. Deus foi muito bondoso com ele e deu a ele tudo. A gente pode falar assim, foi mais do que ele esperava. Na verdade, Neemias estava preparado para pedir. Então, não posso dizer que foi assim, Neemias sabia o que ele queria. Mas eu acredito que Neemias talvez não esperasse que o rei ia logo dar tudo isso para ele. Então, semelhante a Esdras, né? Em Esdras 7, nós vimos como esse mesmo rei foi muito, muito bondoso com Esdras. A gente não sabe como foi a conversa, não tem esse relato de uma conversa entre Artaxerxes e Esdras, mas nós também temos a carta que Artaxerxes deu para Esdras e vimos que ele concedeu muita coisa, provavelmente além do que Esdras podia ter pedido. Então, Esdras também falou assim, é a boa mão de Deus que estava sobre ele. Uma coisa que, então, nós podemos observar aqui, nessa terceira etapa da restauração, é que nas 3 etapas, nesse momento de restauração, Deus agiu por meio dos reis da Pérsia. 3 reis diferentes, né? O rei Ciro, na primeira etapa, quando Zorobabel voltou com aquele primeiro grupo do cativeiro, o rei Ciro, aparentemente sem ninguém pedir, não sei se alguém chegou a pedir, não sei se houve alguma conversa, acho que a Bíblia teria registrado se tivesse havido, mas assim, o rei Ciro faz um decreto que, de alguma forma, é difícil imaginar o rei Ciro sabendo dizer assim, que o Deus queria que construísse um templo para ele em Jerusalém. Ele deve ter conversado com alguém, mas, de qualquer forma, Deus usou o rei da Pérsia na primeira etapa. Deus usou o rei da Pérsia com Esdras para dar a carta e para liberar e para dar até recursos financeiros. Na primeira também, o rei deu recursos para eles levarem. E agora, na terceira etapa também. E nós também podemos incluir a história de Esther. Então, são quatro momentos nesse tempo da restauração, em todos essas histórias, em todos esses momentos importantes dessa época, os reis da Pérsia foram favoráveis, ajudaram, Deus usou. Não era uma aliança, não era uma conversão, não era, como eu falei, assim, eles não tinham nenhuma expectativa de que os reis da Pérsia fossem servir ao Deus de Israel. Não tinham, talvez, ainda nem essa visão de que Deus queria todos os povos da terra, né? Isso Deus tinha falado com Abraão, mas tinha profecias de Isaías, de outros profetas, mas, de maneira geral, parece que o povo de Israel não tinha essa ideia de que Deus os usaria para abençoar, para trazer as pessoas de outras nações
para servir a Deus. Sim, tem muitos testemunhos, o rei Salomão na oração dele, tem muitos testemunhos bíblicos de que esse é o propósito de Deus, mas eu digo que não parece ter sido a expectativa geral do povo. E quando Jesus veio, parece que eles não tinham realmente essa visão. Então, mas é interessante notar, nós vamos falar, Neemias é um livro que fala muito sobre oposição. No tempo de Zorobabel, houve oposição dos povos da região, dos governantes máximos da Pérsia, eles não tiveram oposição, não enfrentaram oposição deles. É interessante, são épocas, são momentos diferentes, né? Os imperadores romanos perseguiram muito os cristãos, a igreja primitiva, e tem havido isso muito, né? Ao longo da história, tem governos hoje, né? Governos islâmicos, governos comunistas, governos ditatoriais que perseguem os cristãos. Mas nessa época é interessante notar isso, que nessa época de restauração não houve, eles não enfrentaram, era um desafio, eles não tinham certeza, como vimos agora com Neemias, mas em cada caso Deus deu muita graça, deu muito favor para que eles pudessem receber o apoio dos governantes. Bom, eu queria então olhar aqui e diante de tudo que nós acabamos de ver aqui na história de Neemias, né, nesse encontro aqui, qual foi a importância desse tempo de espera? Já falei sobre, acho que quase todos os pontos, mas vamos aqui olhar exatamente assim, como Deus tem, nós sabemos na nossa própria vida, sabemos nas histórias bíblicas, né? Moisés esperou 40 anos no deserto, José passou tempos no Egito, Davi passou anos fugindo de Saul. Assim, nós temos, né, no Novo Testamento, Paulo passando tempo no deserto da Arábia. Tem, sim, esse tempo de espera, ou um tempo assim, na vida de alguém, às vezes períodos longos de espera. Aqui não é esse período tão longo de espera, mas é um tempo, como eu falei, um tempo indeterminado. Eu acredito que ele não tinha noção de quanto tempo ele ia ter que esperar, e foi um tempo importante, porque durante esse tempo, a primeira coisa importante que era a oração. Ele ficou noite e dia, ele ficou orando. Não que Deus precise de fazer centenas e centenas de oração antes de responder, mas isso foi algo que trouxe, que gerou, foi como se fosse um período de gestação. Ele estava sabendo que ele sozinho não podia fazer. Isso nos leva ao segundo ponto aqui, que esse tempo de espera era um tempo em que Neemias, que, como eu mencionei assim no restante da história, dá para perceber que Neemias era uma pessoa de ação, era uma pessoa que gostava de pôr a mão na massa, fazer acontecer rápido. Então, eu penso que esses 4 meses foram uma morte para ele, porque ele não podia fazer nada, ele tinha que esperar a liberação. Ele estava ali numa circunstância que ele não podia dizer, tá bom, Deus, eu estou indo amanhã cedo, já vou para lá, vou fazer. Ele tinha que ter o apoio, mas ele tinha que ser liberado, ele tinha uma função ali. Então, essa espera, né, espera no Senhor, a Bíblia fala bastante, né, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Os Salmos falam bastante sobre espera, Lamentações. É bom que aprendamos a esperar em silêncio. Os 120 esperaram 10 dias, pouco tempo, mas é um tempo de espera, que eles não sabiam quanto tempo seria e eles ficavam ali direto. Então, tem esperas longas, de anos, de meses, de anos, tem esperas que é de alguns dias ou semanas, não é tão longo, mas são esperas tensas, esperas difíceis, porque você não sabe quanto tempo e você não sabe o que fazer. Enquanto não termina aquele tempo de espera, você não sabe o que fazer. Então, a disciplina de depender de Deus, a disciplina de saber, eu não posso fazer algo por mim mesmo. E como eu falei, não sei se ele tinha que esperar o rei voltar, se ele estava diante do rei e não tinha oportunidade, mas o fato é que foi Deus que coordenou a circunstância, que permitiu que o rei notasse a tristeza de Neemias e que abriu a oportunidade para ele poder falar. Então, a espera é uma disciplina. A espera falar assim, Deus, eu não posso fazer isso por mim mesmo, eu dependo do Senhor, eu não sei quando o Senhor quer, eu não sei de que maneira, eu não tenho os recursos, mas foi tão importante Neemias responder àquela notícia, foi uma coisa de Deus, só Deus podia ter feito isso na vida dele, de despertar o chamado de Neemias, assim, quantos anos fazia que Jerusalém estava nessa condição? As próprias pessoas que viviam lá, nós vamos ver que foi preciso Neemias chegar e chamar as pessoas e falar assim, olha, a situação da cidade é assim, assim, assim. Eles sabiam disso, mas a gente se acostuma. A gente se acostuma de ver a igreja assim, a gente se acostuma de viver numa condição de vergonha, uma condição de impotência, uma condição de não poder fazer nada para avançar a causa de Deus. Então, é uma dependência. Deus precisa, né, assim, ele não precisa, mas ele decidiu que vai fazer assim. Quando a gente fala assim, Deus precisa, sempre a gente tem que qualificar. Deus poderia fazer sem nós, mas Deus decidiu que só vai fazer em parceria. Mas é uma parceria interessante, porque é uma parceria em que nós nos colocamos, Neemias se colocou diante de Deus, ele chorou, ele se arrependeu, ele confessou os pecados. Então, ele se coloca diante de Deus, que era uma condição importante. Deus não usaria uma pessoa que não tivesse esse coração de Neemias. Então, era importante o coração de Neemias, era importante a sua disposição, era importante ele estar ali naquela tensão de dizer, Deus, eu quero tanto ver essa situação transformada, eu sinto que o Senhor quer mudar essa vergonha de Jerusalém. Então, Neemias tinha uma condição certa, mas ao mesmo tempo ele estava com as mãos amarradas, porque Neemias sem Deus não podia fazer nada. Então, a disciplina de depender de Deus, a disciplina, e isso foi aumentando. Número 3, esse tempo de espera, eu acredito, eu estou deduzindo certas coisas aqui. É claro que nós não temos um relato de Neemias falando como ele se sentiu durante o tempo de espera, mas assim, o próprio fato de que o capítulo 1 descreve a reação dele, como ele chorou, como ele ficou, capítulo 1, versículo 4, quando ouvi essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando. Então, isso foi algo que foi crescendo, não foi uma impressão passageira,
puxa, que triste, depois amanhã a gente volta a levar a vida normal. Neemias, esse período de 4 meses foi aumentando. Então, ele fala assim, eu nunca antes estive triste na presença do rei. Isso é 4 meses depois. Então, Neemias está carregando, ele está gerando, está aumentando o encargo dele. E isso é tão forte que ele tem esse semblante triste diante do rei. Então, ele tem um período de gestação, é um período em que o encargo vai crescendo, é um período em que o sentimento vai se aprofundando. Então, 4 meses depois, quando Neemias fala para o rei, é algo muito profundo, é algo assim, como que eu não estaria de semblante triste, porque a cidade dos meus antepassados, ele não podia falar com o rei tudo que ele sentia sobre Deus, sobre a causa de Deus, mas era isso, ele estava... ele tinha desenvolvido, assim, tinha aprofundado esse sentimento de encargo e a causa de Deus. Então, o tempo é importante. Às vezes não é 4 meses, né? Às vezes são anos em que Deus está gerando algo dentro de nós, né? Quanto tempo que Daniel orou 3 vezes por dia com a janela aberta para Jerusalém? Quanto tempo ele orou? Quanto tempo ele sentiu? Então, ele viveu a vida toda de Daniel. Desde moço, ele viveu a vida até uma idade avançada, sentindo encargo, sentindo desejo, orando, colocando diante de Deus, jejuando, orando em direção a Jerusalém. Então, para algumas pessoas é uma espera da vida toda, né? Pessoas que, né, Simeão, quando Jesus nasceu, a profetisa Ana, anos e anos esperando, anos e anos aguardando a redenção de Jerusalém, os judeus durante a história, a igreja durante a história, orando e tendo esse encargo. Nós podemos nos aculturar na Babilônia, na Pérsia, nós podemos nos adaptar, ficar acomodados, nós podemos assim aceitar, ficar felizes lá, podemos até perder a visão de Jerusalém, perder a visão do que Deus quer. Isso aconteceu com muitas pessoas e acontece conosco também. E número 4, essas respostas prontas que Neemias deu para o rei, eu acredito que durante esses 4 meses, Neemias estava amadurecendo o plano. E eu só queria, isso vai ser o assunto, assim, a parte do capítulo da próxima aula, mas nesse mesmo capítulo 2 de Neemias, versículo 12, no versículo 11, ele chega a Jerusalém, ficou 3 dias ali, e ele foi de noite para ver a condição dos muros, mas eu queria só assim, ver essa frase aqui, a segunda frase do versículo 12 de Neemias 2. Não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Olha que frase linda. Neemias foi para Jerusalém e tinha algo que Deus tinha plantado no coração dele. E eu acredito que esse período de 4 meses tenha sido importante, essencial, para que esse plano pudesse amadurecer. Porque logo que ele ouviu, ele ficou aflito, ele ficou angustiado, jejuou, orou, mas durante 4 meses orando, ele estava pensando, e ele levantou os nomes, ele sabia quem era Asaf, ele deve ter pensado, o que eu vou precisar, eu preciso de madeira, ele sabia o que ele queria, ele tinha uma ideia de tempo que ele determinou para o rei. Então, o plano que Deus colocou no coração dele foi amadurecendo. Isso é necessário. Muitas vezes ter um tempo de espera. Deus sabe que, às vezes, o tempo de espera
é um tempo em que aquilo que Deus quer fazer vai ser implantado. Só fazendo mais uma observação também sobre o exemplo desses 3 homens e da rainha Esther, né? Essas 4 pessoas que estiveram dentro do sistema, né? Dentro do sistema de governo. Nós sabemos que tem um chamado para sair da Babilônia, sair do Egito, sair do sistema humano. Mas Deus usa pessoas lá dentro. E como que pode ser isso? E uma das coisas que a gente percebe, talvez não tão claramente com José, mas é muito forte isso, principalmente com Daniel e agora com Neemias, e podemos entender também que Esther, ela precisava do primo dela, Mordecai, para ajudá-la a não colocar o coração no sistema. Não colocar o coração. José também. José no Egito, ele tinha o coração para a família dele, ele tinha o coração, ele não ficou alienado, ele não ficou estranho para sua família. Então, já mencionei que em todos esses exemplos não temos nenhum indício de que Deus tem um plano para redimir os governos deste mundo. E quando eu falo governos, eu sempre falo nessas aulas que o sistema humano, o sistema babilônico, a gente usa esse termo Babilônia, mas representa todos os diferentes impérios, os sistemas humanos, né? Como todos aqueles reinos que Daniel viu nas visões dele. Uma coisa importante é entender que Deus não vai resgatar aquele sistema, mas Ele pode usar pessoas lá dentro. Mas para usar pessoas como Daniel, para usar pessoas como Esther, Mordecai teve que falar assim, olha, você está gostando da vida no palácio, mas Deus te colocou para você colocar a sua vida em risco em favor da causa dele. Então, Esther já entendeu que ela precisava se desapegar. Ela estava lá, mas não para ela. Ela não estava lá dentro para usufruir, ela não estava lá dentro para se deliciar com aquilo que tinha, não estava ali para buscar vantagens. Esse é o grande problema que nós temos, não só no sistema político, mas até no sistema da igreja, quando as pessoas alcançam uma posição e desfrutam de uma vida mais confortável, de uma vida também de exaltação, de destaque, de fama, de tantas coisas que o sistema humano oferece. Então, Daniel talvez seja o melhor exemplo de alguém que ficou lá dentro sem se contaminar, sem, de forma alguma, participar daquele espírito. Então, nós temos pessoas, exemplos de pessoas que estavam lá dentro, mas que o coração estava no reino de Deus. Daniel, né, o símbolo, né, que exemplifica isso é Daniel orando 3 vezes por dia em direção a Jerusalém. Mas temos aqui Neemias orando, jejuando, ele estava lá, provavelmente uma vida muito boa, muito confortável, mas ansiando por poder ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. Então, como participar do sistema, sem participar, estar lá dentro, sem participar do Espírito, sem se contaminar, sem tentar usar aquilo em benefício próprio e sem também ter a ilusão de que vai mudar aquele sistema. Nenhum deles achou que ia mudar o sistema. Eles queriam ser fiéis a Deus. Neemias, não sabemos quanto tempo, ele serviu com fidelidade, tinha bom testemunho, fez o certo, cumpriu sua função com dedicação, mas quando chegou o momento onde estava o coração dele, quando ele soube de Jerusalém,
não tinha dúvida alguma, ele sabia que o chamado dele, o coração dele, como Moisés, criado pela filha de Faraó, mas ele sabia que o coração dele, ele sabia que o lugar dele era junto com aqueles que eram perseguidos e estavam sofrendo. Então, são esses exemplos que nós temos de pessoas que foram usadas por Deus dentro, num sistema, chegaram a posições altas. Neemias, não tão alto, mas com acesso ao rei. Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, por esse exemplo maravilhoso. Queremos continuar seguindo a vida de Neemias e saber como o Senhor o usou para trazer restauração para os muros e para o testemunho de Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém.